Olá, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem, criatura linda do Senhor Criador dos céus e da terra. Vou contar para vocês uma experiência qual eu tive de projeção astral, na qual eu fui levado a um hospital espiritual. Você crê que existe hospital para os espíritos? Eu digo para você que existe. Eu fui levado até um desses. Então a projeção astral comigo funciona assim. Quando eu vou me deitar, eu falo com o universo, com o Criador, com os meus mentores, a respeito de alguma coisa que eu preciso resolver. Então, em uma dessas noites, a minha esposa não estava muito bem, e eu conversei com os meus mentores ali, pedi para eles, pode se chamar de oração também. Então ali eu pedi com fé para que eles me ajudassem a resolver este problema, se fosse um problema para ser resolvido no mundo espiritual, que assim fosse, né? Então ali eu me vi em projeção astral. O que é projeção astral? Muitos chamam de sonho. Muitas pessoas, muitos de vocês podem ter sonhos lúcidos. Sonhos ao qual você pegou em coisas, sentiu o cheiro de coisas, ao qual você acorda com a sensação de que realmente você estava vivendo aquilo. Eu quero dizer para você, realmente você vive isto. Porque no mundo espiritual também há atividades. Então a projeção astral para mim funciona assim, funciona desta maneira. E para muitas pessoas também. Funciona assim, quando a gente vai adormecer, a gente ali sai do nosso corpo e neste momento que a gente sai do corpo, já está em projeção astral, no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. E ali então, no mundo espiritual, tem de tudo. Tem o bem, tem o mal, tem as coisas boas, as coisas ruins, tem os espíritos de luz, os espíritos trevosos. Então ali, quando eu me vi com este problema, minha esposa não estava bem de saúde, eu me vi no mundo espiritual, em projeção astral, chegando em uma casa, muito grande era esta casa, e esta casa era no meio do nada. Não tinha mais casa em volta, não tinha prédio, não tinha nada. Então eu cheguei com a minha esposa ali, minha esposa muito debilitada, eu ajudando a levar ela nos braços. Então ali, quando eu fui chegando naquela casa, um senhor de cabelos brancos veio de encontro a mim, e eu já disse para ele, ajuda minha esposa, ela precisa de medicamento, ela precisa de uma cura, porque ela não está bem de saúde. Então ali aquele senhor prontamente me ajudou a socorrer minha esposa e levaram ela para um outro ambiente da casa, no qual eu não via onde foi que levaram ela. E eu me peguei na projeção astral observando os detalhes daquela casa. Aquela casa pode se chamar de hospital espiritual, assim seja. Então ali eu via que tinha pessoas debilitadas, fracas. Ali tinha pessoas acamadas. Ali tinha pessoas em cadeiras de roda, tinha pessoas com fome sendo alimentada, outras que estavam com frio sendo agasalhada, observando todas essas coisas que tinha ali naquela casa. Então eu saí para o lado de fora daquela casa, observando ela. Era uma casa de material, porém uma casa simples, mas grande, muito grande a casa. E de repente, quando eu percebo do meu lado uma mão enorme, a mão de um ser, um ser humanoide, igual a nós. Esta mão veio e pegou no meu ombro. E ela pegou levemente no meu ombro, mas era uma mão muito grande. Ela dava ali uns 50 centímetros de diâmetro entre palma de mão e dedo. Então essa mão, meio metro de mão, pegou no meu ombro e foi me levantando do chão aos poucos, de levinho. E falou comigo telepaticamente aquele ser. Eu não consegui olhar para cima para ver quem era aquele ser. Eu só sei que ele era muito grande, devia ter uns 8, 10 metros de altura, por aí. Mais ou menos assim eu calculo. E aquele ser foi me levantando pro alto e disse para mim, telepaticamente, disse assim, eu vou te mostrar o Espírito Santo. E então aquela mão me levantou, e quando eu subi assim, aquela mão me levou até
na cuminheira da casa, no telhado da casa, eu olhei lá em cima, lá na cuminheira, lá onde encontra uma telha com a outra, eu vi dois seres de pé ali em cima daquela casa. Porém, o sol era muito forte, muito ofuscante, ofuscava demais as minhas vistas, os meus olhos, e então eu não conseguia enxergar a face daqueles seres. Então aquela mão foi me descendo para baixo de novo, e eu disse assim: me levanta novamente, para que eu peça perdão para o Espírito Santo. Então aquela mão foi me levantando novamente, mas antes de chegar de novo lá em cima e ver aqueles seres, aquela mão disse: todos os teus pecados já estão perdoados. E então quando novamente eu vi aqueles seres, o sol novamente bateu forte nas minhas vistas, mas eu firmei bem a vista, coloquei um pouco a mão na frente para tampar um pouco o sol, e eu consegui ver a face daqueles seres. Eram dois seres, cabelo encaracolado, cor de mel, nariz afinilado, boca bem feita, perfeito. Porém aqueles seres não me disse nada, apenas estavam em pé. E então aquela mão foi me descendo novamente para baixo. E ali então, quando eu cheguei a tocar o chão, aquele ser enorme, de mais ou menos 8 metros, sumiu. Do nada ele sumiu. E de repente já vi minha esposa bem feliz. Veio de encontro a mim, me abraçou. E eu vi ali aquele senhor também, que tinha levado ela para medicar. Então eu comecei a entender ali naquela visão, naquela projeção astral, que ali era uma casa espiritual, era um hospital espiritual, onde muitos de nós somos levados todas as noites, ou para trabalhar, auxiliar, ou para ser curado. Então eu quero dizer uma coisa para você: tudo que você pede com fé, crendo, você recebe. Jesus Cristo disse: aquele que pedir com fé e crer, verá a minha glória. Quem crer verá a minha glória. Então, meu querido, minha querida, não sei qual a tua situação. Talvez você está com uma enfermidade aí que precisa de cura e o médico não deu jeito, a medicina não deu jeito, a ciência não deu jeito. Eu digo para você, se você tiver fé e pedir para os mentores, para os anjos da guarda, para o Espírito Santo, para Jesus Cristo te levar para o hospital espiritual, ele vai te curar. Você vai ser curado. Você não vai ter mais nenhuma dor, ok? Eu tenho as experiências próprias, peço com fé para o mundo espiritual e tudo que eu peço eu não fico sem resposta. Se você assim fizer, você não ficará sem resposta diante do nosso Criador, ok? Então esse é o relato que eu tenho para contar para vocês da cidade espiritual, do hospital espiritual, aonde ali, da cidade não, da casa espiritual, do hospital espiritual ali, onde eu fui levado. E a minha esposa foi curada, ok? Então que você possa ficar com esse relato aí, dessa projeção, e logo mais vai ter mais vídeos, ok? Tchau, abraço, beijo.